Seja bem-vindo ao canal A Verdade que Liberta. No início, os discípulos de Yehoshua não se chamavam igreja, mas seguidores do caminho, em hebraico-aramaico, Derek. Essa expressão vinha das palavras do próprio Yehoshua, em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles se viam como aqueles que seguiam o modo de viver, amar e obedecer ao Pai. Em Atos 9:2, quando Saulo perseguia os crentes, o texto diz: se encontrasse alguns que eram do caminho, os levasse presos a Jerusalém. O termo igreja só veio depois, do grego eklesia, que significa os chamados para fora. Mas com o passar dos séculos, especialmente com Constantino, o termo passou a representar uma instituição, distante das raízes puras e vivas do caminho que Yehoshua ensinou.